Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi por conta de uma história que eu vi aqui mesmo, nesse programa, que eu resolvi fazer esse relato. Eu já estava casada com o Paulo, mas isso há 25 anos, muito tempo. E a gente até continuava se entendendo bem. Apesar da rotina, de tudo o que aconteceu em tantos anos de relacionamento, tínhamos 3 filhos. O Luciano mais velho, 23 anos, a Paloma 19 e a Alexia, nossa caçula, com 16. E vivíamos até bem. Nenhum dos nossos filhos dava trabalho, pelo contrário. Sempre foram ótimos. Eu tinha orgulho dos 3. E foi mais ou menos nessa época que a minha filha do meio veio me contar que o Luciano tinha conhecido uma moça que não parava de falar dessa moça e que achava até que ele estivesse apaixonado. Sabe, fiquei feliz de ouvir aquilo. Principalmente quando minha filha falou que parecia que essa menina também estava gostando dele. Tanto que já estavam saindo há algum tempo. Torci para que o namoro desse certo, para que o relacionamento fosse em frente. Até porque tudo que eu mais queria na vida era que meus filhos fossem felizes, como toda mãe, né? Até que um domingo, o Luciano apareceu de surpresa com a menina ali em casa. Eu tinha voltado da igreja, minhas filhas já estavam lidando com o almoço, e foi por volta das 11h30 da manhã que o Luciano chegou. Com aquele sorriso de orelha a orelha e de mãos dadas com aquela menina. Dali da cozinha, já ouvi a voz dele. Mãe, vem cá conhecer a minha namorada. Como o Paulo estava ali na sala, o Luciano já foi apresentando a namorada para ele também. E quer saber? Quando a vi, achei que era uma graça de menina. Bonita, educada, muito simpática. E não vou mentir, eu já tinha implicado com uma namorada do meu filho no passado. Sei lá, achei que era muito vulgar, para usar o termo correto. De qualquer maneira, já tinha tido esse voto contrário. Só que em relação a Daniele, desde que a vi, não. Só de olhar para ela a gente via que se tratava de uma menina diferenciada. Nem maquiagem ela usava. Era assim, uma pessoa bem ao natural. Não que usar maquiagem seja problema, pelo contrário. Eu mesmo usava, pelo menos uma coisinha ou outra, que um batom, mas tudo tem que ter um limite. Achei aquela outra, por exemplo, lá do passado, meio exagerada, inclusive nesse quesito. Usava muita maquiagem, vivia com o rosto carregado. Bom, de qualquer maneira, dei graças quando o Luciano a apresentou, a namorada. Porque num primeiro momento eu cheguei a pensar que era a garota certa para ele. Só de botar os olhos nela, eu já tive essa impressão. E quando ela veio e falou o nome dos pais, Gerson e Veridiana, não sei explicar, mas uma bagunça do passado surgiu na minha cabeça na mesma hora. Aliás, deve ter surgido também na cabeça do meu marido. Tanto que a gente se olhou no mesmo instante. Quando nem tínhamos filho ainda, isso muito tempo atrás, nenhum dos 3 era nascido, a gente tinha conhecido um casal. Ele se chamava Gerson e ela, coincidentemente, também. Um casal que se chamava exatamente Gerson e Veridiana. Só lembrei deles, por exemplo, por causa do nome dela, Veridiana. Porque, convenhamos, não é assim um nome assim muito comum. Gerson, tudo bem. Repito. Olhei para o meu marido na mesma hora e ele olhou para mim. Eu podia até ter me enganado.
Podia só ser uma coincidência, mas acho que em pensamento ele deve ter feito a mesma pergunta para si mesmo. Será que essa menina é filha daquele casal que a gente conheceu lá atrás? Lembro que na época, muitos anos antes, tínhamos casado assim bem recentemente, não devia fazer nenhum ano ainda que estávamos morando juntos. E foi naquela época que aconteceu uma coisa que, olha, eu tinha jurado a mim mesma que iria esquecer, de um jeito ou de outro. Ia botar uma pedra em cima. Ao mesmo tempo, pensei ali, olhando para a carinha dela, deve ser coincidência. Os pais daquela moça não deviam ter nada a ver com aquele casal do passado. De qualquer maneira, ficou aquele peso assim no ar, sabe? Em relação a mim e, garanto, em relação ao Paulo também. De qualquer modo, almoçamos, conversamos um pouco e depois fomos para a sala ali. Só que aquela cisma não saiu da minha mente. Eu ficava olhando para a menina e me perguntando, será, meu Deus? Será? Isso ficou martelando a minha cabeça, a ponto de eu, de repente, perguntar para ela, escuta, Daniele, você não tem uma foto aí dos teus pais no celular para mostrar pra gente? Eu acho que eu tenho sim. Se não tiver aqui, devo ter no meu perfil. Só quer ver? Enquanto ela mexia no celular, procurando a foto dos pais, eu fiquei me fazendo outra pergunta. Na verdade, duas. Primeiro, quis saber quantos anos ela tinha. Ela me olhou sem entender. E aí falou que tinha 23. Exatamente a mesma idade que o Luciano. Depois perguntei quando que ela fazia aniversário, dia e mês. E olha, pro meu espanto, mais do que isso, pro meu desespero, ela falou que fazia aniversário no mesmo mês que o meu filho, embora tivesse nascido 2 dias antes. Entre mim e meu marido, não sabia qual dos dois estava com os olhos mais arregalados. Eles tinham nascido com uma diferença de 2 dias apenas. E não sei, na minha cabeça, isso não podia ser coincidência. Se fosse, seria a maior do mundo. De repente, a Daniele falou que tinha encontrado uma foto do pai e da mãe. Aí passou o telefone para mim. E quando eu peguei aquele aparelho e bati os olhos naquele casal, chegou a me dar uma fraqueza. O celular quase caiu da minha mão. Não era coincidência. E não havia dúvida. A mulher que aparecia ali naquela foto e que a Daniele dizia ser sua mãe era a mesma Viridiana que tínhamos conhecido no passado, antes do nosso primeiro filho nascer. Meu coração quase parou de bater. E quando o Paulo viu a foto, teve a mesma reação que eu tive. Não sei como minha voz saiu de tão abalada que fiquei. Fiquei me perguntando em pensamento, com tantas meninas para o nosso filho conhecer, por que ela teve de se encantar justamente pela filha do Gerson e da Viridiana? Por quê? Num fio de voz, olhando para a cara do meu marido, eu falei, você já pensou, Paulo? Olha de quem era a filha. Ele não falou nada, mas nem precisava. Olha, olhar para a cara dele já bastava para sentir que ele estava tão abalado quanto eu, ou ainda pior, pela cara de espanto que ele fez. Como que aquilo podia ser possível? Será que era algum castigo? A gente pensou que nunca mais ia encontrar aqueles dois, o Gerson e a Viridiana.
Só podia ser uma brincadeira do destino. Ou um castigo de Deus. O fato é que no passado, quando éramos bem jovens, eu com 21 anos, meu marido com 24, a gente perto de completar o primeiro ano de casados, nem filhos tínhamos ainda. Aconteceu algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Foi a maior loucura que já fiz na minha vida, que nós dois fizemos. O Gerson, pai da Daniele, era amigo do Paulo e também estava casado com a Viridiana há pouco tempo. Nos tornamos amigos, vivíamos fazendo programa juntos. Todo final de semana a gente fazia alguma coisa assim, em dupla. Até que no fim do ano, o Paulo e o Gerson alugaram uma casa na praia para a gente passar a virada do ano. Eu e a Viridiana adoramos a ideia. Era para termos, inclusive, chamado mais gente. Mas no fim acabamos indo apenas nós 4. Foi a maior festa. Até que exatamente na virada do ano, depois dos fogos, voltamos para casa, continuamos bebendo, até que aconteceu uma coisa que repito. Eu nunca pensei que pudesse acontecer. Éramos tão jovens, tão sem juízo. Não quero aqui justificar a nossa... Não quero, mas começamos com uma espécie de jogo. Um jogo que de inocente não tinha nada. Quem perdesse tinha de tirar uma peça de roupa. Tínhamos combinado que ninguém ficaria completamente nu. Só que as coisas não terminaram conforme a gente combinou. Eu, por exemplo, achava que nunca teria coragem de contar esse episódio para ninguém. Na verdade, só estou conseguindo falar sobre isso porque não estou mostrando a minha cara. E também porque estou usando um nome fictício e me escondendo atrás da voz de outra pessoa. Do contrário, jamais teria coragem. O fato é que acabamos parando os 4 no mesmo quarto. Tudo começou na sala e terminou no quarto. Rolou de tudo que se possa imaginar. Ou seja, acabei me relacionando também com o Gerson e meu marido com a Viridiana. Nem eu mesma sei como chegamos naquele ponto. Tudo foi acontecendo de um jeito tão natural, tudo movido, claro, por conta daquela brincadeira erótica e sem razão de ser. E com a ajuda da bebida. No fim, acabamos os 4 na cama. No dia seguinte, claro, já fora daquele clima e do efeito da bebida, acredito que todos nós ficou se sentindo como se tivéssemos, cometido um pecado. Nenhum conseguia olhar na cara do outro. Tanta era a vergonha, o constrangimento. Imagine você abrir os olhos de manhã, olhar à sua volta, além do teu marido, ver outro casal na cama junto e todo mundo pelado. Inclusive, depois disso, a gente meio que se afastou. Deixamos de aquele contato tão próximo que tínhamos com o Gerson e a Viridiana. Eles também se afastaram da gente, de modo que aos poucos cada um tratou de seguir seu rumo. Só que a brincadeira teve um desdobramento. Nós duas, eu e Viridiana, engravidamos praticamente na mesma época. Naturalmente ficou aquela dúvida. Será que tínhamos engravidado naquela noite por conta do acontecido na praia? E se foi, quem era o pai do meu filho? Meu marido ou Gerson? E o pai do filho da Viridiana? Era do marido dela? Ou era do Paulo? Convivemos com a dúvida durante muito tempo. O Paulo nunca quis fazer exame de DNA no Luciano.
Sempre que conversávamos sobre isso, que eu tocava no assunto, ele falava: não vai mudar nada, Thelma. Se eu fizer esse exame e der que o Luciano não é meu filho de sangue, sabe, vai mudar alguma coisa? Vai continuar do mesmo jeito, ele é meu filho. Na verdade, eu até concordava com ele. Só que... E agora? E agora que os dois estavam se relacionando? Tinha sido uma brincadeira do destino atípica. O Luciano se apaixonar justamente pela filha do Gerson e da Veridiana, ou então um castigo. Como ela nasceu 2 dias antes, tinha uma grande chance, tremenda chance, de ela também ter sido concebida na mesma noite, assim como o Luciano. Tanto podia, como não podia, em caso positivo, como fizemos aquela troca. Ninguém se protegeu. Havia uma chance de os dois serem meio-irmãos. Tem coisas que a gente faz numa determinada época da vida que nunca imagine que vai ter alguma consequência no futuro. Eu me arrependia tanto pelo que fizemos. Olha, aquilo me torturava. Agora mais aquele drama. Meu filho namorando com a filha do Gerson e da Veridiana. E por conta do passado, uma chance de os dois serem meio-irmãos. E tinha um problema ainda maior. Os dois, naturalmente, já tinham ido para a cama também. Ficamos chocados diante daquela descoberta. Não sei como conseguimos disfarçar, mas acho que os dois, o Luciano e a namorada, não chegaram a desconfiar. Tanto que dali a pouco saíram, as meninas deram uma saidinha também, e ficamos apenas eu e meu marido ali, e só então pudemos conversar. Ele perguntou para mim, tão logo eles saíram: e agora, Thelma? Que vai ser? Não sei, Paula. Mas a gente vai ter que conversar com eles. Não tem outra solução. Se eles forem realmente meio-irmãos, é bom que saibam agora, né? Antes que, Deus me livre, uma desgraça ainda maior aconteça. Nós dois concordamos nesse ponto. Mas cadê coragem de entrar no assunto? Não era uma coisa fácil. Era uma coisa tão delicada que, mais do que tudo, iria expor nós dois. Sem contar que os dois, talvez, nem nos perdoassem. Eu não conseguia sequer conceber, por exemplo, que meu filho pudesse saber de uma coisa tenebrosa dessas, do nosso passado. Ele tinha tanto orgulho de mim, devia me enxergar como uma mulher incapaz de uma atitude daquelas. De que jeito que a gente ia sentar e botar as cartas na mesa? Tanto eu quanto o pai dele seríamos decepções. Disso não tenho dúvida. E ainda tinha o agravante. Eles poderiam ter aquele parentesco e, se tivessem, seriam obrigados a terminar o relacionamento. Ele não ia nos perdoar por conta disso. Ninguém pode imaginar o sufoco. Decidimos que, primeiro, iríamos conversar com os pais da Daniele para tomarmos uma decisão juntos. Ela achou esquisito quando eu pedi o número da mãe dela, falando que precisava conversar com... Sei lá o que ela ficou pensando. Talvez que eu pudesse ter alguma queixa contra ela, não sei. Mesmo assim, me passou o número. Imagine. Pensei que nunca mais fosse ver aquele casal. E nem queria mesmo. Se dependesse de mim, nunca mais ficaríamos frente a frente. Liguei para a Veridiana. Mas em vez de dizer quem eu era, só me identifiquei como a mãe do namorado da Daniela.
E falei que queria fazer um almoço ali em casa para que as famílias se conhecessem. Ela aceitou de primeira, ficou até feliz. Segundo ela, sabe, a Daniela e o Luciano já estavam se dando bem demais, apaixonados, e ela torcia para tudo dar resultado bom no final. Depois até me arrependi de ter feito o convite. Sabe, o mais certo, na verdade, seria conversar com ela e o Gerson assim que nossos filhos ficassem sabendo de alguma coisa. Marcamos o almoço para o domingo. Agora já era tarde. Eu fiquei tão nervosa, tão estressada, tanto que quando chegou o dia, tive de tomar calmante. E olha, quando eles chegaram, aconteceu aquilo que eu mais ou menos já estava imaginando. Quando a Veridiana me viu na sua frente, e quando soube que eu era a mãe do Luciano, perdeu até a cor. Ela não sabia se olhava para mim ou para o Paulo. A reação do Gerson não foi diferente. Até ele ficou pálido também. Acho que eles também não imaginavam um acontecimento daqueles. Um absurdo. Ficou aquela coisa esquisita no ar. Eles chocados também. Embora, apesar de tudo, tenhamos conseguido manter as aparências, inclusive, e por isso eu achei que foi uma coisa boa. Nós quatro fizemos de conta que não nos conhecíamos. E depois, quando conseguimos ficar os quatro a sós e pudemos conversar, a atmosfera continuava densa. Nem foi preciso explicar a situação para ninguém, né? Eles também tinham as mesmas dúvidas que nós. Até porque eu notei de saída. Nos reconheceram na mesma hora. Assim como o Paulo. Sabe, o marido dela também tinha se recusado de fazer exame. E sabe, na Daniela, até porque, e o medo. Foi uma conversa tensa, esquisita, poucas palavras, como tinha sido durante o almoço. Ninguém olhando diretamente nos olhos do outro. Até que no fim decidimos que cada casal conversaria com o seu próprio filho. Era melhor do que conversar com os dois juntos. Só que eu e o Paulo, no fim, acabamos não tendo coragem. Ou por outra, achamos melhor protelar até estarmos certos do que íamos fazer. Mas nem preciso foi contar alguma coisa. Porque os pais da Daniele chegaram a conversar com ela e contaram tudo. E ela, claro, conversou com o Luciano e o colocou a par da situação. Ele ficou tão desorientado, coitado. Chegou em casa nervoso, revoltado, e fez uma coisa que nunca tinha feito. Chegou a dar de dedo na cara do pai. Chegou a levantar a voz para mim. Por que vocês esconderam isso de mim? Hein? Calma, filho, vamos conversar. Que calma, mãe. Vocês acabaram com a minha vida, sabia? Destruíram a minha felicidade, a nossa, né? Me doeu ouvir aquilo da boca do meu filho. Os pais nunca querem o mal do filho, nunca. Segundo ele, a Daniele tinha decidido, por influência dos pais, terminar o namoro. Tudo naturalmente por conta daquele maldito episódio do passado. Na verdade, não queriam nenhum tipo de contato com a nossa família. E, é claro, proibiram a menina de continuar o relacionamento. Na verdade, nunca soubemos se os dois são ou não meio-irmãos. Mas o que importa, já que a Daniele decidiu terminar o namoro, se afastar do meu filho, da nossa família,
Ela também ficou chocada, é claro. Aliás, quem não ficaria? Olha, o que eu posso dizer é que sinto vergonha de tudo e muito, muito arrependimento. O Luciano não ficou apenas decepcionado com a gente. Ficou revoltado, nos culpou pelo fim do namoro. E mais do que isso, menos de um mês depois saiu de casa. Foi morar com um amigo. E até hoje, nossa relação de pais e filho não se restaurou. Não é a mesma coisa. E acredito que nunca mais será. Temos feito de tudo para ele nos perdoar e voltar para nossa casa. Mas ele está muito ressentido, muito magoado. Como que a gente podia imaginar, meu Deus, que uma bobagem do passado, uma coisa que dois inconsequentes fizeram, bêbados, mais dois do outro lado, fosse causar tanto arrependimento, causar tudo isso, tantos anos depois. Repito, até hoje, na verdade, não soubemos a coisa certa, o parentesco dos dois. Até porque, repito, a menina resolveu se afastar, por conta da mãe e do pai, claro. E mais uma vez nos acovardamos, eu e meu marido, e decidimos deixar tudo para lá. Foi uma brincadeira muito cruel do destino. Ou quem sabe tenha sido um castigo de Deus. Talvez. Mas eu juro, eu seria capaz de dar a minha vida para que meu filho estivesse feliz, para que pelo menos ele e aquela menina também não estivessem sofrendo.